Brasilinas e brasilinos, hoje o nosso banquete é especial. Nós vamos falar do Datafolha que saiu ontem, 16 de maio de 2026. Sim, meus amiguinhos, a primeira pesquisa oficial divulgada logo após o estrondoso, o apocalíptico, o fim do mundo, segundo a redação do InterCPT. O escândalo do Vorcaro. Vamos analisar como a imprensa progressista tentou transformar essa pesquisa em um velório de gala para a direita, mas acabou carregando o caixão errado e trazendo flores para o homem que eles queriam ver enterrado às 7 chaves. Peguem a pipoca, comprem um estoque de calmantes para mandar entregar na redação do Estadão e da Globo, porque essa corrida mal começou e o motor dos caras já está soltando fumaça preta. Vamos colocar as cartas na mesa e dar nome aos bois, porque aqui a gente não trabalha com eufemismo. Na última quarta-feira, o InterCPT, aquela filial do jornalismo que opera em modo procurando pelo em ovo de direita, divulgou conversas de Flávio Bolsonaro com Daniel Vorcaro, o homem forte do Banco Master. E apesar de você ter dado liberdade, Daniel, de a gente te cobrar, eu fico sem graça de ficar te cobrando, tá? Mas, enfim, não... O escândalo estava servido em bandeja de prata, meus amigos. A mesa estava posta, os talheres alinhados, o guardanapo de linho posicionado. A imprensa esquerdista entrou instantaneamente em modo de contagem regressiva para o réveillon do impeachment psicológico. Tudo é você, Lula, o maior presidente da história do Brasil. Lula! Nas redações, o clima era de micareta. Agora ele cai. Agora o garoto do chocolate desidrata. Agora o bolsonarismo raiz abandona o 01 e vai todo mundo votar no Boulos. Eles realmente acreditaram que tinham jogado uma bomba atômica. Aí, meras 48 horas depois, o Datafolha solta o resultado da pesquisa de intenção de voto. Segurem o queixo para ele não cair no chão. Lula, 45%. Flávio Bolsonaro, 45%. Empatados, cravados, na margem de erro, o cenário varia de 43% a 47% para cada lado. É o chamado empate técnico que dá dor de barriga em analista político da Globo News. Façam uma pausa para o café comigo e vamos traduzir essa evolução temporal, porque olhar para o histórico recente desse gráfico é mais divertido do que ver o Vasco tentar sair da zona de rebaixamento. Vamos ao movimento real das placas tectônicas do Bananil. Dezembro de 2025, Lula aparecia lá no topo com 51% contra 36% do Flávio. O bebum de Garanhuns sorria, tomava uma dose, a Janjinha postava foto de vestido ecológico de grife, o mundo era um comercial de margarina estatal. Tudo lindo. Março de 2026, o jogo começa a mudar. Lula cai para 46%, Flávio sobe para 43%, o coração do jornalista de esquerda começou a acelerar. Eles começaram a tomar maracujina, mas ainda seguravam o choro em público, dizendo que era oscilação natural. Abril de 2026, o pesadelo ganha forma. Lula cai para 45%, Flávio passa para 46%. Aqui bateu o desespero generalizado. A turma do Painho começou a ligar desesperada para astrólogo, para pai de santo, fazendo promessa para o santo dos auxílios governamentais não sumirem. Maio de 2026, após o escândalo apocalíptico do Vorcaro. Lula 45, Flávio 45. Gente, o cara foi metralhado pela mídia por 2 dias seguidos e o resultado foi um empate absoluto em pleno Datafolha, que sempre erra dando 10 pontos a mais para o Lula. É o velório mais animado da história das pesquisas eleitorais, só que a viúva é a esquerda. Aí a Rede Globo de televisão, percebendo que o tiro saiu pela culatra e acertou o próprio pé, mandou o seu soldado de elite da fofoca política, o Lauro Jardim, para a linha de frente. Ele tinha a ingrata missão de escrever a coluna, fazer o post e escolher um título com um cuidado cirúrgico, para ver se conseguia transformar uma derrota humilhante em uma vitória moral da esquerda. O título que ele pariu é uma obra-prima da ginástica mental contemporânea. Prestem atenção nessa joia do jornalismo tupiniquim. Não faltam razões para Flávio Bolsonaro desidratar, mas suas redes sociais cresceram desde quarta. Meus amigos, que coisa maravilhosa! Esse título é o equivalente psicológico de você chegar na festa de aniversário do seu pior inimigo, passar meses planejando uma pegadinha para o bolo explodir na cara dele, o bolo simplesmente não explodir, o seu inimigo comer o bolo, achar uma delícia e você ainda ser o cara obrigado a redigir o relatório técnico explicando por que a bomba falhou. A tradução literal desse título é:
A gente queria enterrar o sujeito vivo, mas fomos obrigados a noticiar que o defunto levantou do caixão, deu um tapa na nossa cara e pediu um expresso duplo com adoçante. Sabe o que o nobre jornalista foi obrigado a admitir logo abaixo, com os dentes trincados? Que nas 48 horas de pico da crise, repito, as 48 horas que deveriam afundar o Flávio no fundo do oceano político, o senador ganhou nada menos do que 39 mil novos seguidores. E as interações nos posts de defesa dele bateram a marca astronômica de 2 milhões, de acordo com os dados oficiais da consultoria Bytes. O dia 13 de maio, justamente o dia em que o escândalo foi jogado no ventilador pelo Intercept, foi o dia com o maior volume de engajamento e interações nas redes do senador nos últimos 7 dias. Agora vem a parte que realmente me enche de uma alegria quase infantil. O clima de velório no Jornal Nacional ao dar a notícia. O jornalista e comedor de larvas André Intrigueiro, Trigueiro, parecia estar dando a notícia da morte de um parente dele. O Datafolha divulgou uma nova pesquisa com intenção de voto na eleição presidencial. O Datafolha pesquisou 3 cenários de segundo turno. No primeiro, a disputa é entre Lula e Flávio Bolsonaro. Em dezembro, Lula tinha 51%. Em março, 46%. Em abril, 45%. Agora, 45% de novo, com a margem de erro de 43 a 47. Flávio Bolsonaro tinha 36% em dezembro. Em março, 43%, depois 46%, agora 45%. Na margem de 43 a 47. Lula e Flávio Bolsonaro aparecem empatados. Votos em branco, nulos ou nenhum dos candidatos, 12%, depois 10%, 8% e agora 9%. Não sabem, 1% em todas as pesquisas. Se na Red Globo tá assim, na realidade é só alegria. Pensa numa raiva eles dando essa notícia. Já estavam pensando na próxima narrativa. Mano, se o Datafolha tá falando isso, é porque o Flávio deve estar muito mais à frente. E detalhe, com o escândalo fresquinho estourando na cabeça, com o Intercept jogando áudios na mesa, com a imprensa inteira posicionada em cima do telhado em pose de sniper, com o consórcio de mídia inteiro segurando a respiração, aguardando o headshot político definitivo. E o tiro simplesmente passou raspando e acertou a parede. Não veio a morte política. E por que isso acontece? Qual é a explicação lógica para esse milagre da física eleitoral? A tradução do que os números dizem na prática é muito simples. O escândalo não pegou, porque o eleitor brasileiro de direita aprendeu a diferença crucial entre o que é uma reunião política de balcão e o que é uma traição real de princípios. O eleitor que apoia a oposição hoje é o mesmo cidadão que passou os últimos 20 anos assistindo ao PT saquear a Petrobras, operar o mensalão, assaltar o fundo de navios, desviar dinheiro da merenda de crianças, de aposentados, fazer subir verba de vacina na pandemia e financiar a ditadura com dinheiro do BNDES. Esse eleitor desenvolveu uma casca grossa. Ele aprendeu a calibrar qualquer denúncia usando a régua certa. Os caras da grande mídia realmente acharam que iam convencer o trabalhador médio de que o Flávio Bolsonaro tomando um cafezinho com um banqueiro polêmico é algo equiparável ao maior esquema de corrupção sistêmica da história do capitalismo ocidental promovido pelo lulopetismo? É sério? E as eleições estão chegando batendo a porta. Seria isso tudo uma mera coincidência de calendário? Ah, claro, confia. O velório, para a tristeza da esquerda, foi cancelado por falta de defunto. O eleitor brasileiro foi alfabetizado politicamente à força nos últimos anos. Ele aprendeu a ler a bula completa do escândalo e a checar quem é o fabricante antes de engolir o comprimido que a imprensa tenta enfiar goela abaixo. Essa pesquisa do Datafolha não é uma profecia. Ela não prova que o Flávio Bolsonaro vai ganhar a eleição por WO e não garante nem que ele está com o passaporte carimbado para o segundo turno. Ainda falta muito tempo no calendário eleitoral. Ainda vamos ter os debates na TV, onde todo mundo se atraca. E ainda vão estourar dezenas de crises que os marqueteiros sequer conseguem imaginar hoje. Mas essa pesquisa deixa cravada na pedra uma realidade que a esquerda vai fingir que não viu até o dia da votação. O eleitor brasileiro médio aprendeu a processar denúncia de um jeito completamente diferente. Ele desenvolveu anticorpos. Ele não engole mais aquele pacote fechado com fita de cetim que a velha imprensa monta às pressas em 48 horas de plantão.
O fato político nu e cru é que o Flávio Bolsonaro continua sendo, gostem ou não, o nome mais forte e viável da oposição para derrotar a máquina petista nas urnas em 2026. E o motivo é puramente matemático. As caneladas, os tropeços e os cafés polêmicos do Flávio não têm o poder de diminuir a desaprovação recorde que o governo Lula ostenta na economia. Não apagam da memória do povo o histórico de escândalos do PT e, muito menos, tornam o atual presidente um santo elegível e adorado pela população. Na prática da política real, ninguém vai mudar o seu voto de segundo turno para apoiar o PT só por causa de uma conversa vazada de forma cirúrgica e seletiva no meio da semana. Até porque nós estamos tratando aqui de um lapso temporal muito maior do que as últimas 48 horas de fofoca de Brasília. Essa eleição presidencial de 2026 não é e nunca foi sobre a polêmica corporativa mais recente da República. Essa eleição será, do início ao fim, um imenso plebiscito nacional sobre o que quase 2 décadas de administrações petistas trouxeram ou deixaram de trazer de dignidade para o país. E nesse cenário de vale tudo, a polarização do eleitorado brasileiro não é uma modinha passageira. Ela já está calcificada, cimentada na cabeça das pessoas. As 2 maiores forças gravitacionais que disputam o poder real são, de um lado, o lulopetismo estatal e, de outro, o antipetismo cultural e econômico. O que veio à tona nessa semana com essa história de Banco Master é basicamente ruído de fundo no panorama geral que vai definir o ano de 2026. A relação do clã Bolsonaro com patrocínios privados não transforma o Stalinácio em um candidato melhor, mais honesto ou mais palatável. E essa eleição, meus amiguinhos, antes de ser sobre qualquer outra pessoa, é fundamentalmente sobre a rejeição ao 9 dedos. Mas não fiquem confortáveis na cadeira achando que o jogo está ganho, porque agora vem o meu alerta real. A guerra de verdade começou. Enquanto a direita passava os últimos meses comemorando a liderança folgada e o crescimento constante nas pesquisas de intenção de voto, a máquina do PT se organizou nos porões em silêncio absoluto e acabou de desferir o seu primeiro golpe coordenado. Podem apostar que toda a artilharia pesada do marketing petista vai trabalhar dia e noite a partir de agora para tentar transferir para o colo do Flávio os custos de imagem da corrupção real, que foi descoberta recentemente dentro do próprio governo Lula. Aquela sujeira que estava pairando perigosamente sobre as cabeças de Stalinácio e do ministro Chandeco. Eles querem limpar a própria folha, sujando a do adversário. Eleições não são debates acadêmicos de cavalheiros, são guerras de narrativa brutais. E a esquerda brasileira sabe, como pouca gente no mundo, como manipular a opinião pública, controlar os termos do debate e dar a volta por cima mesmo quando é flagrada com a boca na botija em escândalos gigantescos. Vocês realmente foram ingênuos a ponto de achar que o PT e o consórcio de mídia iam ficar sentados assistindo ao Flávio Bolsonaro ultrapassar o Lula em todas as pesquisas eleitorais, caminhando tranquilo rumo à presidência sem mover um único dedo da máquina? É claro que não. Para quem ficou em estado de choque com essa matéria do Intercept PT, eu já deixo o aviso prévio. Essa foi apenas a primeira ogiva. Faltam pouquíssimos meses para o dia da eleição e daqui para frente essa bomba inaugural será fatalmente sucedida por um bombardeio desesperado e diário de dossiês e denúncias. Tava esperando o quê? Liderar pesquisas eleitorais coloca você no topo da montanha, mas também te transforma no alvo principal de quem está caindo. Na política real, estar em evidência significa ter uma mira laser apontada para sua testa 24 horas por dia. Então, sim, sejamos realistas. Isso vai gerar algum desgaste na imagem dele. É matematicamente impossível passar por um moedor de carne desses sem perder um pedaço de pele. Assim como era politicamente impossível que o PT continuasse de braços cruzados, deixando Flávio caminhar de tapete vermelho rumo à vitória, como vinha acontecendo. Para ser bem sincero com vocês, na minha opinião, até que demorou bastante para o sistema desferir o primeiro ataque de verdade. Mas agora que as máscaras caíram e as cartas foram dadas, o recado está claro. Bem-vindos à guerra de 2026. Preparem os teclados, porque o bicho vai pegar. Peguem seus capacetes, carreguem seus canhões e até o próximo bombardeio do Bananil. A sua companhia. USA.